Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos nessa noite, amém? Somos gratos a Deus de estar nessa casa mais uma vez. Sem perca de tempo, vamos ler a Bíblia. Livro de Gênesis 41, versículo 52. Trago a paz do nosso pastor Jonatas, amém? Que Deus abençoe, viu, pastor? Também não posso deixar de falar com a minha esposa, a mulher mais linda que está ali, né, irmãos? Linda, amém? Uma guerreira. Irmão, como não pregar para jovens, né? Se alguém prestou atenção na peça, foi tão fácil tirar o jovem da mesa, você viu? Vocês observou? Foi tão rápido apresentar. O interessante é que apresentou só um litinho de cachaça e um cigarro já tirou ele. Eu pensei que a cachaça que ia matar ele, mas eu vi que eram os irmãos que queriam. Eu fiquei assustado. Amém? Mas foi tão fácil de tirar ele da mesa. Eu pedi para deixar essa mesa aqui. Pega aqui comigo, só um minutinho. Olha aqui, ó. Eu vou deixar a uva para lá, mas na mesa tem vaso. Na mesa tem uma botija de água. Na mesa tem pão. E tem outro pão. E eu não consigo entender porque muito jovem deixa de participar da mesa. Vocês não entenderam o mistério da mesa. E na mesa não senta qualquer um, é para quem tem compromisso. Porque eu não vou esconder aquilo que Deus pôs no meu coração. Eu não vim te alegrar. Eu não vim te dizer, não, a mesa é fácil. A mesa é para quem quer ir para o céu. Olha Gênesis 41, versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque dizia: Deus me fez crescer na terra da minha. Se assente, por favor. Eu sei que tem um tema a ser pregado do filho pródigo. Se a gente for olhar as qualidades do filho pródigo, não dá só para pregar do filho pródigo, o mais novo. Tem que incluir o mais velho também. Porque tem gente que está na igreja há muito tempo e não sabe que tudo que tem é dele também. Ele não fica contente com aquilo que Deus faz na vida do mais novo. Ele sempre quer derrubar o mais novo, já percebeu isso? Isso são os mais velhos, viu? Mas nós vamos falar de um jovem nessa noite, que todo mundo conhece a história deste moço. Para ele sentar na mesa do rei, ele teve que passar vários processos, irmãos. Talvez você fale, ser jovem não é fácil. Não é não, eu já fui jovem. Mas eu só venci e cheguei aonde estou. E estou caminhando ainda para ir para o céu por causa da oração. Jovem que não ora, meu filho, não adianta. Jovem que não lê a Bíblia também não adianta. Jovem que não jejuma também não adianta. Não tem como prosseguir no meio do caminho. Porque no meio do caminho vai aparecer muitas coisas. Aqui só apareceu um cigarro, um vinho, uma garrafa de pinga. Mas no meio do caminho tem coisas piores que não foi apresentado na peça. Mas a nós olhamos uma mesa dessa, recheada com água, com azeite, com pão, porque eu vou sair da mesa, porque todo mundo se olhasse para a cruz, não olhava para o mundo. Nós estamos muito focados ao mundo, irmão.
E o nosso alvo, o alvo da igreja não é o mundo. O alvo da igreja não é aqui embaixo. O alvo da igreja é como Paulo disse para Timóteo, jovem, perdendo as suas forças, perdendo o seu vigor, já desanimado para apacentar uma igreja, desanimado de tudo. Paulo disse, fortifica. Paulo não disse, olha, come isso, bebe aquilo. Ele disse, fortifica meu filho na palavra. O que sustenta é a palavra, o que dá vigor é a palavra, não é o terceiro, não é o ar, é a palavra que sustenta. Paulo podia dizer para o moço chamado Timóteo, Tito, não, pode continuar desse jeito, você não vai conseguir. Paulo disse, olha, o meu alvo não é aqui, Timóteo, o meu alvo é para cima, o meu alvo não é andar de cabeça baixa, é para cima. Irmão, o que tem de jovem nos últimos dias, que passa uma lutinha de nada, é uma luta de nada, já sai da igreja. Passa qualquer perseguição, parece aquelas pessoas que saem pulando em igreja e nunca tem uma firmeza, nunca foi alicerçado com o evangelho, como foi colocado aqui, ó, eu vou colocar uma bota, vou preparar os teus pés, tirou aquilo que estava encardido e colocou. Sabe o que estava dizendo? Ó, estou te fortalecendo, estou te dando firmeza. Porque tem pessoas que precisam de firmeza nos seus pés. Porque quando eu olho para José, eu não olho para qualquer jovem. Eu olho para um jovem com 17 anos, que ensinou até os mais velhos como vencer, no meio da dificuldade, no meio das provações, das lutas, de tudo que este moço passou. Ele deu um exemplo como vencer, como ser fiel. Como eu vou ser fiel num lugar que eu nunca fui, que eu nem conheço, que eu não tenho parente, que eu não tenho meus pais, mas continuou sendo fiel. Qualquer coisa tira o foco do jovem. E tem um aparelho que, misericórdia, irmão, um aparelho que tira a atenção, é rápido. É assim, ó, no abrir e fechar de olho. José, todo mundo conhece a história de José, né? Todo mundo, mas se todo mundo fizesse o que José fez, estava firme até hoje. Sentava na mesa, porque mesa não é para qualquer um. Ainda que Judas sentou na mesa, mas o Senhor estava dizendo para Judas, se converte. Ainda que Judas participou da última ceia, ele estava dizendo, estou te dando oportunidade. Ah, mas Judas estava predestinado a trair. Se não fosse ele, ia ser outro. Mas o Senhor queria estar dando oportunidade. O Senhor não tirou ele da mesa, é ele que saiu da mesa. Ele não tira ninguém da mesa, é a pessoa que sai da mesa. Se a mesa está posta, está garantida, porque eu vou sair desta mesa que me alimenta, que me sustenta. Quando eu olho para Elias entrou numa depressão tão profunda, porque ele escolheu uma coisa, andar sozinho. E a Bíblia diz, se um caiu, o outro levanta. A escolha de Elias foi tão assim, que ele entrou numa depressão tão profunda. Mas Paulo disse, lançai a vossa ansiedade. Criou uma ansiedade tão grande na vida de Elias, que ele entrou numa depressão, que ele disse, olha, eu não sou digno, eu não sou melhores do que o meu pai, tira, me leva, Senhor. Mas Deus é aquele que tem pão, Deus é aquele que tem brasa. Brasa significa renovo, pão é aquele que te sustenta, que te alimenta, água te dá vigor para caminhar. Na mesa tem água. E nós entendemos que quando Elias dorme, tira um sono tão profundo, Deus dá um sono oculto para ele, e acorda ele, desperta e disse, come deste pão, aonde parece pão no meio do deserto, come, bebe desta água, aonde parece água no meio do deserto. E o pão estava na brasa.
brasa. Eu vi a mocidade cantar o hino, que aonde tem brasa tem presença, aonde tem brasa tem fogo. Eu quero ver se vai ter fogo até o final da mensagem. Porque se tiver brasa apagada, não, eu não quero nem saber. Se tiver a brasa apagada, Deus acende. Não precisa de álcool, não precisa de ficar abanando, não, porque Ele viu uma brasa tenaz do céu e tocou no lábio de Isaías. Isaías mudou, porque fogo muda caráter, fogo muda pessoas. Eu nunca vi cair fogo e a pessoa não mudar. Continua do mesmo jeito, vive do mesmo jeito. O dia que a brasa tocou, Isaías mudou. Porque não foi qualquer brasa, ela vem do céu, irmão. E tudo que vem do céu é bom. E essa brasa, o dia que Pedro negou essa brasa, ele pegou um pão e disse: Pedro, vem. No lugar que tu me negou, eu vou te renovar hoje, com este pão. Talvez você pescou lá, mas tem peixe aqui também, Pedro. Tem brasa aqui também. Porque brasa não é para qualquer um, é para quem é aceso. Porque aonde tem uma brasa, ela vai se alastrando. Você já viu? Vai pegando fogo uma na outra e vai alastrando. Vem aqui, pega o outro, pega o outro. Porque se tem lenha, tem fogo. Se tiver cinza, vai sair hoje para fora. E a lenha vai fluir. Se tiver lenha aqui, tem fogo. Cadê as lenhas aqui? Cadê? Tem lenha aqui nessa noite. Cadê as lenhas? Ei, meu Senhor. Aiuio, malabaioie, eremanduriminai, ai, ai, oio, laia, piocomanda, saia. Onde já se viu um jovem com 17 anos? Porque talvez você lê a história, o texto, e vai dizer: não, mas ele era fofoqueiro. Era mesmo. Falava mal dos seus irmãos, levava mal notícia para o teu pai. Mas o pai, quando tem visão ampla, que está vendo o futuro lá na frente, que Deus revela para ele, é diferente. Mas como? Deus, ele coloca uma túnica em José, que era para colocar no mais velho, porque quem tem direito é o primogênito Rubens, que era o mais velho, que tinha que carregar aquela túnica. Se o pai morresse, ele assumia toda a casa. Mas Deus não estava preparando José para tomar só conta da casa. Era o futuro, Deus estava vendo o futuro. Aquilo que a gente não vê, Deus já está prometendo, dizendo: eu vou fazer. Tu não está enxergando, mas eu estou te preparando. Aí Deus olha assim e diz: espera aí. Aí coloca uma túnica nele de várias cores. José já criou uma inveja. Eu quero crer que aqui no Brás não tem crente invejoso. Não tem, né? Tem não, né? Então essa palavra está saindo lá para fora. Está cheio, irmão, que não gosta de ver o outro crescer. Está cheio daqueles que não gostam de ver a sua vitória. Você está pensando que está lá fora? Está dentro. Jesus, quando foi morto, foi dentro de Jerusalém, não foi fora. Você acha que a perseguição vem de lá de fora? Não, ela começa aqui dentro. Ela sai daqui de dentro. Talvez você fale: fulano é crente, é uma benção, mas a língua só Deus. Aí, não queima não, liberta ela, ou ele. Aí José, se queimar, irmão, não tem como Deus usar ele depois, né? Aí José vai lá, leva uma notícia tudinho do seu pai. Aí o pai chama ele: vem aqui, filho. E os irmãos irados. Quando José senta na mesa, porque não é pecado sonhar, sonha mesmo, mas sonha nos planos de Deus, viu?
Porque tem pessoas que dormem com a barriga cheia e já sonha. Aí mete a cara no sonho. Porque todo sonho de Deus tem um objetivo e um propósito. Deus nunca dá sonho sem ter propósito. Deus nunca dá sonho sem ter objetivo. O dia que José sonhou, porque Deus tinha um objetivo. O dia que José teve o segundo sonho, é porque Deus também tinha um objetivo. Não adianta você entrar dentro, Deus te dá um sonho e você não entender. Deus fez Jacó entender e compreender. José sonhou, chega no meio da mesa, ó. No meio da mesa vai ter invejoso, no meio da mesa vai ter irado, pessoas iradas com aquilo que Deus te revelou ou mostrou. No meio da mesa tem os falsos, no meio da mesa tem aqueles que não vai com a sua cara, mas no meio, bem na ponta da mesa, tem aquele que está no controle de tudo. Lá na ponta da mesa tem alguém dizendo: pode se levantar, pode vir, mas quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Porque no meio da mesa José conta o sonho. O pai olha, primeiro ele disse: eu fui no campo e colher, pai, mas quando eu cheguei lá eu vi 11 molhos se prostravam diante do meu e só o meu ficava em pé. E Jacó guardava aquilo no coração. Mais tarde, depois, ele conta outro sonho: pai, eu vi 11 estrelas se prostrando diante de mim, e a lua e o sol. O pai entende: o sol sou eu, a lua é a mãe, e os 11 irmãos são ele. Aí o pai disse: porventura nós vamos se prostrar? E José dizia: eu sonhei, se eu sonhei, é Deus que vai fazer, não tem como. E os irmãos se iravam cada vez mais, porque tem irmão que se ira com a vitória do outro, tem irmão que não gosta de ver o outro crescendo. Se tiver invejoso aqui hoje, vai sair em nome de Jesus. A Bíblia diz que a inveja corrói os ossos, mas a Bíblia fala também que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Irmão José, isso aqui vai para os jovens, ó. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Levanta a mão, jovens. Os casados ficam com a mão abaixada. Só os jovens. Não, tem gente que casa e quer ser jovem ainda. Não entende, irmão. Não, você é casado. Mas é casado, tem filho, daqui a pouco vai ser vovô. Levanta as mãos, só os solteiros. Ah, né? Levanta a mão, só os solteiros. Vamos. Vai para você aqui, ó. José tinha tudo para ser depressivo. José tinha tudo para criar uma ira tão grande dos seus irmãos. José tinha tudo para largar tudo e abandonar tudo. Talvez você fala que pensa que José chegou na terra do Egito assim, ó, andando normal. Ele tinha tudo para ser um jovem depressivo e tirar a sua vida. Porque hoje tem muito jovem que está dentro da igreja, mas está depressivo por dentro. A depressão está acabando com a mocidade. E não só com a mocidade, até os casados também. Mas só que a palavra de Deus, quando você estiver ansioso, quando você vir aquela ansiedade, dobra o teu joelho, fala com o teu pai está pronto para te ouvir. O teu pai está pronto para tirar essa ansiedade. Todo ser humano tem ansiedade, mas quando chega um grau tão grande que ela vai expandir, que já entra a depressão, da depressão gera a morte. E Jesus, ele não quer isso. Ele quer uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos os homens de Deus passaram momentos difíceis, todos os homens passaram luta. Ana sendo humilhada por Penina, mas nunca deixou de estar no altar da casa de Deus, nunca deixou de dobrar o joelho e orar, mesmo na aflição, numa angústia, ela buscava constantemente ao Senhor. Quer vencer, jovem? Vai para a oração. Quer vencer? Vai para as vigílias. Quer vencer? Dobra o joelho.
culto de oração ninguém vem. É assim, é verdade. Eu nunca pedi um culto de oração na igreja quando eu era jovem. Nunca. Hoje a gente está se preocupando com muita coisa, né? E o Senhor é o último. Essa é a realidade. Nós estuda, mas não tem coragem de sentar para ler a Bíblia mais de 2 horas. Você já percebeu que nós se dedica mais e o material e o espiritual vai se afastando? Porque não tem mais batismo com o Espírito Santo na igreja, irmão. Porque não tem paralítico andando. Quem é o culpado disso? Porque o câncer não estoura mais, porque o cego não vê mais. Quem é o culpado disso? Somos nós, que não se aprofundamos, que não deixamos o Espírito Santo fluir. Quando nós deixamos o Espírito Santo fazer o que Ele quer, porque Ele é uma pessoa, Ele é real, Ele fala, Ele intercede. Sabe quem é que intercede por você? É Ele, com gemido. Sabe quem é que zela de você? É o Espírito Santo. Sabe quem é que tem ciúme de você? É o Espírito Santo. Não é um ciúme doente, é cuidadoso, zela, cuida, toma, te guia, te direciona. Olha o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando José, que o pai chama ele, disse: olha, vai até a casa, vai até os seus irmãos e vê como eles estão. Quando avistaram José de longe, disseram: lá vem um sonhador. E um disse: vamos matar ele. Já queria matar, mas Deus sempre vai usar alguém. Mesmo aqueles que estão contra ele, Deus vai usar alguém. E lançaram ele dentro da cisterna. Ele podia cair dentro da cisterna, quebrar braço, perna, mas quem está no controle de tudo é Deus, irmão. Quem está no comando de tudo é Deus. Mais tarde tiraram José da cisterna e disse: vamos vender para essa caravana. Deus é assim. Talvez você fale: mas os irmãos dele eram ruins. Era nada, era Deus que estava usando os irmãos para mandar José onde ele queria. Talvez esteja sendo perseguido e diz: o irmão não para de me perseguir. Não se preocupe, o que te persegue é o que Deus vai usar para te abençoar. Talvez você fale: mas como? Deus estava mandando José para o lugar certo. Arrancaram a túnica dele, mataram um animal, sujaram de sangue uma besta fera do campo, levaram para o pai. O pai reconheceu a túnica, chorou. Só arrancaram a túnica, a promessa estava lá. Só arrancaram a túnica, porque o que Deus tinha na vida dele era maior do que a túnica. Você está entendendo nessa noite? O que Deus tem na vida dos irmãos é maior do que uma túnica. É maior do que aquilo que você está planejando. É o que Deus tem, é coisa maior. E a Bíblia diz que José foi vendido. Você acha que José foi vendido normal? Foi vendido como escravo com 17 anos, os pés acorrentados. Pode ler na Bíblia que está lá. É só ler o livro de Salmo tudinho que você vai achar. Uma hora você vai achar como ele chegou lá. Ele chegou lá, foi vendido, acorrentado, as mãos, os pés, quase um mês para chegar na terra do Egito. Quando ele chega lá, ele é vendido de novo. Mas ele foi para um lugar que Deus estava capacitando, porque Deus não coloca ninguém no rebanho antes de provar ele, de ensinar ele como deve ser conduzir alguém, porque tem alguém que está na frente da obra, está na frente de algum departamento e não sabe conduzir, porque não foi provado, não foi, Deus ainda não capacitou ele, não passou no processo. José passou processos, irmão. José não pulou nenhuma etapa daquilo que Deus falou com ele. Agora para pensar, 17 anos na casa de Potifar, aonde um moço colocava as mãos,
Deus era com ele. Agora eu faço uma pergunta para a mocidade: aonde você está colocando as mãos? Aonde essa mão está indo? Porque hoje tem namoro que é só misericórdia. Você não sabe se é de crente ou do mundo. Antigamente, para mim sair, levanta aqui, fica de pé aqui, ó. Para mim sair com a minha esposa, tinha 3, 4 do lado. Vigiando. Porque quem brinca com carne, cai. Ah não, eu estou sozinho, o que tem? Eu não. Cuidado. Aonde está indo essa mão, hein? Muita gente entrando de branco na igreja e achando que está enganando o pastor. Mas lá em cima Deus está dizendo: já foi embora aquilo que tinha de valor. Só está entrando de branco só para enganar o pai e a mãe. E Deus dizendo: estou vendo tudo, sei de tudo, eu sei aonde está indo esta mão. Aonde nós estamos colocando a nossa mão? Porque aonde José colocava a mão era diferente. Deus prosperava, Deus abençoava a casa de Potifar. Deus era com José, lá na terra do Egito, onde tinha deuses estranhos, aonde ele não estava com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas o Todo-Poderoso guiava, orientava. O jovem que anda na direção de Deus, ele é abençoado, ela é abençoada. Aonde ele chega, a presença chega. Aonde ele vai, a presença vai junto. Aonde ele sai para cantar, a presença de Deus vai junto. E aí José está lá na casa de Potifar. O diabo não contente, irmão. Irmão, olha, dentro do livro de Gênesis, quem derrubou Adão foi quem? Eva. Quem? A Eva. Usou quem o diabo? Uma mulher derrubou Adão, porque ele desobedeceu a voz de Deus. A autoridade estava sobre o homem, não sobre a mulher. Ele derrubou, ela acabou com Adão naquele momento, seduziu a mulher e seduziu o homem. Misericórdia. A Bíblia fala para fugir da aparência. Então não é para o mal chegar. Antes dele chegar, você tem que, não tem que deixar ele chegar, você tem que fugir. E aí aparece quem na casa de Potifar? Uma mulher, a mulher de Potifar, aquela mulher bonita, à vista, põe todo mundo para fora da casa, os soldados, só fica ela e José. Aqui a mesa é mais importante do que um prazer, viu? A mesa é mais importante do que uma saidinha por aí afora. A mesa é mais importante do que uma noitada por aí. A mesa é tão importante que talvez você fale: essa mesa aqui não tem nada, essa aqui não tem nada. Mas a mesa espiritual é diferente. A mesa espiritual não vai ser o diácono daqui, não vai ser o pastor, o presbítero que vai te servir. É bom perseverar, é bom ir até o final, porque quem vai te servir na mesa é o Todo-Poderoso. No último dia vai ter uma mesa no céu, e ele disse: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança. Herança ele quer dizer, é teu, entra aqui que é teu. Tu perseverou, tu foi até o final. Jesus ensinou José com 17 anos fugir da aparência do mal. José viu uma mulher, irmão, ele olhou para ela e ela não estava de qualquer jeito assim de roupa. Mas José escolheu a promessa.
José escolheu aquilo que Deus tinha planejado para ele. E que escolha nós estamos fazendo nessa noite? O que Deus tem planejado para nós, ou um prazer qualquer, uma coisa que tira a nossa atenção, como hoje, que depois é assim: filho pródigo não precisa do pai ir atrás não, porque ele sabe a casa dele, não precisa do pai estar dizendo: vem meu filho, não. Agora a ovelha perdida precisa do pastor ir atrás, deixar as 99 e atrás daquela que está desagarrada. Agora o filho pródigo, ele sabe de onde que ele saiu da mesa, e o pai é assim, ele não vai atrás, mas ele manda a dificuldade lá, para o filho pródigo entender que na casa do pai tem pão, na casa do pai tem bezerro, tem cevada, na casa do pai tem roupa limpa, na casa do pai tem anelo, na casa do pai ele prepara você e te dá firmeza. Então filho pródigo, ele volta. A igreja está fazendo errado, irmão. Fulano desviou, vamos lá, deixa lá, ele vai voltar. Ele sabe de onde que ele saiu, ele sabe. Uma hora cai em si e fala: não, eu estava lá. Porque o texto diz que ele caiu em si, ele lembrou. Então não precisa eu ir atrás do filho pródigo. Tem hora que a gente vai fazer visita, eu vou voltar atrás de filho pródigo. Para quê? Se ele sabe. Você viu a peça já dizendo? Ele voltou. Apesar que o irmão mais velho foi ajudar ele, né? O irmão mais velho é diferente. Quando ele viu que tinha um barulho lá, uma festa, ele se indignou. Porque tem gente que não gosta de festa do mais novo. Ele está aqui, mas ele não sabe de nada ainda. Eu estou aqui, eu sou velho, mas eu sei que o que tem aqui também é meu. Agora José, irmão, ele dá um exemplo tão grande como vencer o pecado. Tudo que a mulher fez, tudo que a mulher clamou, Deus estava vendo. E José correu, ficou as vestes na roupa da mão da mulher. Ela acusou José. José foi preso, mas até na prisão o homem governava, irmão. É um mistério daqueles que têm a promessa de Deus. Pode te vender, a promessa vai junto. Pode te acusar, a promessa está junto. Pode te prender, a promessa está junto. Mas quando você sai da prisão, José não saiu com 17 anos, 13 anos sendo preso, 13 anos preso, dentro daquela prisão. Deus ensinou ele como ser um governador, como cuidar, como zelar, como se dar com as pessoas. Quando ele sai de lá de dentro da prisão, com 30 anos, o rei do Egito manda chamar ele e disse: não tem ninguém aqui que interpreta o meu sonho. 2 homens disseram: eu estava na prisão lá, e um moço interpretou os meus sonhos. Manda buscar ele. Mandou buscar ele, ele interpretou o sonho, e quando ele interpretou todos os sonhos do rei, ele disse assim: tem porém 7 anos de abundância, 7 anos de fome, então abastece toda a terra do Egito. E alguém diz: quem é que vai ficar no controle? É aquele que Deus estava dizendo, é esse. Aí apontaram para José com 30 anos e disse: é este homem, é esse aí. Coloca o anel nele e sai dizendo: ó José, tu está no comando de tudo, menos aqui no meu trono, mas tu vai sentar na mesa comigo. Sabe por que José sentou na mesa? Porque perseverou. Sabe por que José estava na mesa? Porque obedeceu. Sabe por que José estava na mesa? Porque escolheu não pecar, mas escolheu estar debaixo. Quem
Quem está debaixo da potente mão de Deus aqui? Quem está no esconderijo do Altíssimo? Cadê? Só quem está no debaixo, escondido dele, porque José estava debaixo da potente mão de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Ele se escondeu, ele se refugiou, e Deus deu a vitória para ele. Então persevera, moço, não desista, vai até o final. Ainda que as suas pernas alguém tenta quebrar, mas a mesa te espera. Ainda que você está em Lodebar, não produz mais, não dá mais, mas lá em Lodebar Deus disse: manda buscar ele. Davi sentado na mesa e disse: não sobrou ninguém da família de Jonatas. Aí a mulher aparece para ele e diz: tem ainda um, Mefibosete. Ambos é aleijado, traz ele, mande buscar ele. E quando ele senta, ele não sentou aqui, porque Davi entendeu que o reinado era para ele reinar. Davi disse: não senta no meio, senta na ponta. Deus não quer saber do jeito que você é. Deus só quer saber de uma coisa: se você obedece a palavra dele. Eu sei que tem muitos jovens aqui passando lutas interiores dentro, mas Deus está no controle. Eu sei que tem jovens que passou processos grandes, mas Deus está no controle. Ele disse: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Se você ler, se você guardar ela, Ele te fortalece, Ele te guarda na hora da tentação. Então obedece a palavra, guarda a palavra. Seja fogo, como vocês cantaram aqui nessa noite. Seja uma lenha que aonde passar lastra o fogo. Seja uma brasa que aonde passar, aquele que tiver apagado a sua brasa, acende o que está apagado. Seja onde você passar, seja um vento veemente, que aonde esse vento entrar, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. José não mudou o Egito, mas foi a presença de Deus que mudou toda a terra do Egito. Daniel não mudou, mas foi Deus que mudou lá dentro. Foi Deus que estava no controle da vida de Daniel. Você viu Sadraque e Mesaque, não se prostrou, não adorou, mas foi lançado dentro da fornalha, e Deus deu grande livramento para ele. Deus é aquele que muda estatuto. Deus é aquele que muda o que o homem fala, o que a mulher fala. Deus muda quesito. Tem muito homem se estabelecendo aquilo que Deus não estabeleceu. Aí Deus vai lá e fala: quem manda na igreja sou eu. A igreja é minha. O sangue quem derramou fui eu. Aí Deus é assim, irmão. Ele tira o homem, fala: quem vai dar ordem sou eu. Então persevera, guarde, seja fogo. Há uma presença tão grande aqui, que toda a ceia que tem eu fico imaginando, pastor, eu sentado na mesa e dizendo: eu venci, Jesus. Eu venci, e sabendo que é Ele que vai me servir no último dia. Porque Ele diz: quem come deste pão tem a vida eterna. E o pão que Ele está dizendo não é aquele que é servido na ceia, é esse aqui, ó. O pão que dá vida. Porque Ele diz para Pedro: quer ir também? Vai. Ele diz: para onde eu irei? Se só tu tem palavra para a vida eterna. Ela que dá vida, ela que restaura, ela que levanta, ela que aviva. Não adianta, irmão, o avivamento tem que vir de dentro para fora. Avivamento não é pula-pula. Avivamento transforma, liberta, muda caráter, levanta. O dia que Paulo, Deus teve encontro com ele, Deus mudou o caráter
poço. Deus mudou a vida de Paulo. Então nessa noite, igreja do Brás, levanta a tua mão, levanta, estou terminando. Levanta a tua mão, recebe essa presença de Deus, recebe esta graça, recebe este renovo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca nessa noite, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, recebe, abre a tua boca e vai adorando, vai, recebe aqui no altar, recebe aqui no altar, recebe esta presença, recebe esta graça, recebe aqui, recebe esta presença, receba, elabada cavassúria, dui que me dá calabadácia, ele me dá cabaço, ele me dá cavabai, recebe esta presença. Ele mandar a badalabada calassúria. Joele manduri mimiminiri minore mandar a badacaçai. Ele está renovando esta mocidade. Ele está renovando essa mocidade. Levanta a tua mão e recebe esta presença. Seja cheio, seja cheio, seja cheio nessa noite. Abre a tua boca e recebe, recebe força, recebe vigor, rebando. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês podem aplaudir o nome de Jesus por essa palavra tão maravilhosa, irmão. Glória a Deus. É Bíblia, é palavra. É isso que alimenta o crente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Se você chegou aqui, irmão, até aqui, é pela palavra. É pela palavra. Que Deus em Cristo abençoe grandemente o servo de Deus.